Salve, salve! Sejam todos muito bem-vindos ao PrevisaCast. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre reforma da renda. Nosso convidado hoje é o nosso diretor operacional, Matheus Coridola. Um prazer sempre poder compartilhar esse conhecimento e contar com a presença de pessoas ilustres. Seja bem-vindo, Matheus. Tiago, muito obrigado. Primeiro é uma honra, né, poder estar falando tanto para os empresários, né, contribuir de alguma forma, para ajudar eles a ter uma vida mais sustentável aí no ramo do empreendedorismo. Tá? Então, vamos tentar ajudar, contribuir um pouco, falar sobre essa reforma da renda, que é mais um ponto em que os empresários eles vão ter que estudar e é que está por dentro para continuar o seu negócio. Maravilha, maravilha. Bom, a gente já falou um pouco sobre reforma tributária, né? E as pessoas ainda é uma incógnita o que é uma reforma da renda, né? Bom, a reforma tributária é a reforma do consumo, né? Então a gente já falou, nós vamos continuar falando aqui durante muito tempo, né? Porque tem muita água para passar debaixo da ponte ainda. Mas no final do ano passado, o governo trouxe uma lei, né? Converteu em lei um projeto de lei, a Lei 15.270, que veio trazer o que foi apelidado a reforma da renda. Tá? Quais são os principais pontos dessa lei e dessa reforma, Matheus? Assim, Tiago, primeiro eu tento entender o porquê, né? Por que as coisas elas são criadas? Para a gente saber a essência e tentar ver as melhores formas de melhorar, né? De atender isso aí. O que aconteceu da parte histórica? A reforma da renda está vindo mais para ser um artifício para cobrir um buraco que o governo ele prometeu, que foi o quê? O desconto do imposto de renda de pessoa física sobre aquelas pessoas que ganham até R$5.000. E aquelas pessoas que ganham até os R$7.000, aquelas pessoas físicas, também têm um desconto. Ok. Só que isso atrapalha a arrecadação do governo. E aí o que ele fez? Ele fez diversas, vamos dizer, tópicos que poderiam ajudar nisso. Começou desde a parte da taxação daquelas importações que veio da Shopee, que veio da Shein, que ficou muito famoso, está até acabando agora, pelo menos é o que foi divulgado. Vieram também com vários pontos que interferiram diretamente em que os empresários também, que é o quê? Tributação de offshore, que agora é por come-cotas, antigamente era apenas quando tinha o resultado ou quando esse valor ele viria para cá. A gente também teve a questão da alíquota do PIS/COFINS para aqueles produtos que eram alíquota zero, que agora estão tributados com também 1%. Tivemos em que o lucro presumido, aquele 10% sobre aquela presunção. Então, tornou a vida mais complexa. Mas o que o governo quis, que ele enxergou o maior valor para cobrir isso, foi tributando a alta renda. Maravilha. O que seria isso? O governo viu que, como ele até foi inteligente de uma certa forma, porque esse desconto ele está atingindo cerca de 84% daquela população que contribui para o imposto de renda. Perfeito. Deixa eu só sumarizar aqui, só para organizar o pensamento de quem nos escuta. Então, assim, na virada de 2025 para 2026, foi uma enxurrada de notícia ruim, né? Foram várias notícias ruins. Nós tivemos a questão aí da redução de benefícios, nós tivemos a questão da majoração do lucro presumido, né? Só que, assim, então, assim, foi muita notícia ruim. Mas hoje, vamos tratar sobre o foco fechado nessa questão da reforma da renda, né? Então, primeiro ponto, como você falou muito bem, foi a isenção, entre aspas, para quem ganha até R$5.000. Por que entre aspas? Porque, na verdade, houve um aumento do desconto que resulta em um resultado zero ali do imposto a pagar, né? Então a redução ou isenção para quem ganha até R$5.000 e um desconto para quem ganha até R$7.350. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a questão da
da retenção obrigatória de imposto de renda sobre distribuição de dividendos acima de R$50 mil. E o terceiro ponto é sobre a tributação das altas rendas. Uhum. Bom, isso aqui não é uma discussão política, naturalmente, né? E a gente nem pode entrar em discussão política, mas o que ficou parecendo, e que de fato foi, como você mesmo disse, foi que o governo, ele, cumprindo uma promessa eleitoral de isentar o imposto de renda de quem ganha até 5 mil, ele entregou essa conta para alguém pagar, né? Ou seja, o governo poderia ter feito uma renúncia fiscal na medida que diminuísse a máquina pública, diminuísse lá a demanda de impostos, então ele poderia simplesmente ter isentado, né? Mas, como o gasto é muito alto, ele precisou passar essa conta para alguém pagar, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre... eu acho que assim, essa questão da isenção do imposto de renda está muito tranquilo, né? De fato, como você mesmo disse, ela beneficiou aí cerca de 84% do Brasil, né? Ou seja, boa parte das pessoas ganham abaixo de 7.350, então, de certa forma, uma parcela muito grande de pessoas foram beneficiadas, né? Agora, vamos falar então sobre os outros dois pontos? Como é que aconteceu, como é que ocorre a retenção dos dividendos? O governo, ele falou o seguinte: quem ganha mais de 50 mil vai ter a retenção de 10%. De lucros ou dividendos? De lucros e dividendos, né? Ou dividendos. Ok. Como é que é isso? Mensalmente, quando o empreendedor ele retira os 50 mil da sua empresa a título de lucros, será feito essa retenção, que será paga até 30 dias após esse valor. Então, em janeiro, você fez uma retirada, até dia 20, você deverá fazer o recolhimento dos 10%. Isso é a título de antecipação. Perfeito, né? Calma lá. Então, quem retém é quem paga, ou seja, a empresa está distribuindo lucros para os sócios, ela, acima de 50 mil reais, ela tem que obrigatoriamente reter os 10% e depositar o líquido na conta do sócio. Exatamente. E aí, no mês seguinte, ela vai recolher aquela antecipação, aquela retenção para os cofres do governo. Isso. Perfeito. Então, se o empreendedor ele tem o planejamento de ter os 50 mil reais de lucro mensal, ele vai ter que fazer uma retirada de 55 mil reais, né? Ou fazer a conta reversa ali para ter o valor em que ele queira ter ele no banco, né? Esse ponto começa a trazer várias reflexões, né? Porque antes o tipo empresário ele só pensava em quê? Ele parava em qual linha? Na linha em que a empresa ela dava lucro. E não tinha mais uma organização. Ali era sem um planejamento tributário de qual seria essa afetação pós-lucro. Perfeito. Perfeito. Agora não, precisa de ter esse momento de revisitar, né, de continuar fazendo esse planejamento, porque impacta diretamente no caixa do empresário. Maravilha, maravilha. Então, assim, boa parte dos empresários do Brasil, eles tinham um Prolabore, né? Esse Prolabore é a base de cálculo de INSS, né? É a base de cálculo da aposentadoria no futuro, né? Mas, assim, no nosso meio, a gente vê muitos empresários com Prolabore baixo, pelo fato de não acreditar no INSS como uma aposentadoria, muitas vezes, né? Sem julgar o mérito, naturalmente. Então, assim, a maior parte dos empresários, então, tinha um rendimento isento, que a distribuição de lucro era um rendimento isento, né? E lá no imposto de renda, ele acabava não pagando nada a mais, né? E aí o que nos leva para o terceiro ponto, né? Então, assim, essa retenção, na verdade, é uma antecipação que vai computar na tributação das altas rendas, não é isso? Exatamente. E então, a base de cálculo, né, para essa alta renda seria todos os rendimentos, inclusive o Prolabore, como aluguéis, como aplicações financeiras aí que tem a tributação exclusiva na fonte. Então, ela, no fechamento do ano, né,
que seria junto com o imposto de renda, ainda não está regulamentado de uma forma clara. Porém, a gente sabe que quando estiver fazendo esse imposto de renda, vai ser necessário agora apurar essa alta renda. Então, somar todos aqueles os rendimentos em que você teve no ano, inclusive esses dividendos, e o que passar dos R$600 mil será a tributação efetiva. Então, será como se fosse um ajuste, é como é feito hoje. Perfeito. Você antecipa durante o ano, né? E chega no fim do ano, que é maio, né? Até ali o dia 31 de maio, você tem que fazer essa sua apuração final. Né? O que são pontos importantes que a gente tem que começar a pensar em algumas estratégias, né? Porque nessa apuração final, a forma de cálculo ela é diferente da forma em que faz a antecipação. Então, você pode ter uma oneração no seu caixa, né? Tanto para o empreendedor quanto para a empresa. Por quê? Exemplo, se você fizer uma retirada de R$51 mil, você já tem a retenção de 10%. Então, você deveria pagar ali R$5.100, né? Lá em janeiro, por exemplo, né? Que você paga em fevereiro. Porém, quando você for fazer a sua apuração, pode ter algumas variáveis, como que? Se você tirar os R$51 mil mensais, né? Dando ali os seus 612 mil no ano, você deverá ter pago de antecipação mais de R$60 mil. Porém, nesse seu fechamento anual, você vai ter pago imposto sobre R$6 mil, talvez. Então, você já tem que começar a pensar de uma forma um pouco mais estratégica. Você já tem que começar... Ou seja, pegando o seu exemplo, ele vai antecipar na distribuição de lucro um valor bem maior, né? E lá no fechamento do imposto de renda, ele vai ter recolhido a maior. A maior. Ou seja, né, muito provavelmente ele vai ter uma restituição quando da declaração do imposto de renda. Mas nem eu, nem você, ninguém quer dar dinheiro antecipado para o governo. Exatamente. Né? Então, faz todo sentido o que você está falando. Ou seja, tem que ter um planejamento. Tem que ter um planejamento, né? Ainda mais que pode ocorrer casos de você ter deixado o valor para o governo de mais de 15 meses, porque a restituição pode vir a partir de julho, agosto, né? Então, são pontos que quando a gente for fazer essa apuração de retenção, ela tem que ter uma reflexão maior. A gente vê muito caso de próprios empresários, né, que fazem essas retiradas muito para fazer investimentos na pessoa física dele, seja comprando imóvel, seja até investindo, aplicando financeiramente. E aí você começa a se perguntar, será que eu poderia fazer isso dentro da empresa? Será que eu poderia, o que não for aquele meu gasto essencial, ficar dentro da empresa? Ou esperar até dezembro para a gente fazer essa retirada, né? Porque o dinheiro está na mão do governo e não está na sua mão. E, honestamente, eu acho que os empresários sabem investir, é bem melhor o dinheiro do que o governo. Lembrando que a restituição também ela vai ter a Selic, né? Ela também não é... Ela tem a sua correção, porém é sobre a Selic. Perfeito. Mas deixa eu dar um passo atrás aqui. Então, você falou que a retenção dos dividendos, né? Ou seja, os dividendos recebidos pela pessoa física, eles compõem essa base de cálculo de 600 mil. Uhum. Você também falou que não é apenas os dividendos, né? Nós temos os aluguéis, nós temos o Prolabore, né? Nós temos os rendimentos de aplicação de tributação exclusiva definitiva na fonte, uhum. né? Então, é esse bolo que compõe, né, os 600 mil. E a partir dos 600 mil, existe uma alíquota crescente, né? A cada 60 mil se atribui 1%, até atingir o patamar de 1.200.000, né? E a partir deste patamar de 1.200.000, são 10% de tributação na pessoa física, lá no mínimo, sem choro nem vela. Sem choro nem vela. Né? Agora, existem algumas aplicações financeiras que elas não entram, né, nesse cômputo, né? Quer falar um pouquinho para a gente sobre isso? Isso é mais um ponto importante, né? A gente vê que o que está expresso na lei, né, são os fundos no caso, investimento, e mais LCIs, as próprias LCAs, né? Então, essas letras de créditos que existem hoje também, elas serão isentas, né? Que isso remete a mais um ponto de atenção e de estudo. Mais uma vez, hoje, principalmente os empresários, os bancos, eles
eles são muito eficientes, né, na hora de fazer alocação de recursos, de oferecer produtos, né, produtos financeiros e tal. Então, exige mais uma atenção, mais um estudo, né, mais uma complexidade, que vai ser estudar aonde alocar o dinheiro, porque esse rendimento irá compor, né, ali esse cálculo do seu imposto de renda final, né? E tem um ponto importante que eu achei até também interessante, que o seu fluxo de caixa rural, né, para quem tem atividade rural, o seu resultado positivo, ele vai incluir na sua base de cálculo. E o seu prejuízo rural, não. Você não pode abater, você não vai ter benefício nenhum, né? Então, ele também vai entrar na sua apuração. Muito legal, muito legal. Então, a gente está falando que deve haver um planejamento também para a pessoa física, né? Por exemplo, nós estamos gravando esse podcast agora no mês de junho, né, de 2026. Ou seja, se o empresário tem um rendimento alto ali, distribuição de lucro, e ele manteve as suas aplicações financeiras na modalidade da tributação exclusiva definitiva na fonte, que são os CDBs, RDBs, né? Uhum. Até mesmo alguns fundos de investimentos. Se ele manteve, ele já vai ser punido no imposto de renda do ano que vem. Exatamente. Né? Então, o dever de casa, que é imediato, é entender se não faz sentido, né, para as pessoas levarem essas aplicações financeiras para aplicações de rendimentos isentos, que tem previsão de estar excluído dessa base de cálculo da tributação das altas rendas. Né? Exatamente. Ou seja, como você mesmo falou, LCI, LCA, CRI, CRA, LIG, ou seja, todas aquelas aplicações que eram rendimentos isentos, né, elas em teoria, estarão excluídas dessa base de cálculo da tributação das altas rendas. Né? Exatamente. Agora, Matheus, também tem uma coisa que a gente não comentou e foi uma verdadeira correria no ano passado, né, no final do ano. Uhum. Porque essa lei veio com anestésico, né, sobre os lucros, o estoque de lucros 2025. Comenta um pouco sobre isso para a gente, por favor. No ano passado, né, principalmente no mês ali de dezembro, né, com a lei, o governo ele falou o seguinte: olha, quem tem lucro acumulado até 2025, os lucros acumulados de 2025 serão isentos de tributação da alta renda. Beleza. Porém, tinha algumas regras a serem seguidas, né? A primeira delas é fazer uma ata. E aí começou todo esse caos em que você mencionou. Fazer e registrar. Fazer e registrar, né? Não é só fazer a ata. Tinha mais a parte de burocrática ali de fazer o registro. E entra mais aquelas incoerências, né, em que o governo passa para a gente. Como é que a gente vai estipular um lucro de 25 de algo que ainda nem estava fechado? Então, foi meramente estimado, né? A Previsa, a gente tem muita empresa que a gente fecha, né, balancetes, né, e lucros ali no dia 5 e dia 3, porém, a gente sabe que na grande maioria das empresas, né, até porque a gente tem que fazer algumas análises, a gente não tinha esse valor fechado. Né? E ele falou também que é uma segunda regra, né, que mesmo você tendo a ata, mesmo você tendo registrado esse valor, se por um acaso o seu lucro for maior do que você está registrado em ata, ele será tributado. Essa parte excedente. Então, se você fez uma ata que seu lucro vai ser de 5 milhões, seria, né, de 5 milhões, mas na sua apuração final deu 5 milhões e 500, esses 500 mil, teoricamente, estaria descoberto, né, dessa isenção. E o ponto 2 é que você tem um prazo para fazer a distribuição. Então, é até 2028. O governo deixou isso muito expresso, né, muito bem explícito, na verdade. Então, mesmo você com a ata e o seu lucro ser acumulado até 2025, você tem o prazo de até 2028 de fazer essa distribuição de forma isenta. Maravilha, maravilha. Então, essa lei então veio com esse anestésico, né? Uhum. Ou seja, eu me lembro muito bem quando a gente era pequeno, a gente ia tomar vacina no posto de saúde, né?
que a tia da vacina, ou até a nossa própria mãe, ao final da vacina, né, você sofrendo horrores ali, eles te davam um pirulito, né? Então, esse foi o pirulito que o legislador trouxe aí. Ou seja, sobre o estoque de lucros acumulados em 2025, né, foi um subterfúgio, uma facilidade para eles conseguirem aprovar essa lei. Né? Sobre o estoque de lucros acumulado em 2025, essa distribuição de lucros estaria isenta desde que você lavrasse uma ata e registrasse a junta comercial até 31 de dezembro de 2025. Isso. Né? E aí foi uma verdadeira correria. Né? Na Previsa, a gente registrou centenas de atas, uma correria, uma loucura. E é um absurdo do ponto de vista tributário, porque você deliberar sobre um estoque de lucros de um exercício em andamento é um absurdo. É um absurdo. Absurdo. Fere vários princípios contábeis e várias leis. Né? Houve uma enxurrada de pedidos e ações para tentar barrar isso, mas passou. Agora, e para o empresário que não se atentou? Qual que é a sua sugestão? Não fez o registro de ata, qual que é a sua sugestão? A sugestão aí que a gente está dando aos clientes, inclusive a gente já fez alguns aqui, é o quê? Judicializar. Né? Devido a esse ponto ter muita incoerência, né? Ter muito argumento frágil ali, a gente consegue ajuizar, entrando com mandato de segurança e fazer o registro da ata para ter a isenção até os lucros de 2025. Né? Hoje a gente já está vendo alguns resultados positivos, né? Então essa seria a nossa sugestão que está sendo tomada aqui no momento. Maravilha, maravilha. E assim, Matheus, houve nesse imposto de renda que terminou em maio, no mês passado, muita divergência, né? As empresas não sabiam se deveriam distribuir ficticiamente aos sócios aqueles estoques de lucros, não sabiam se deveriam declarar isso em ECF, né? E aí, qual que foi o entendimento e orientação da Receita Federal? A Receita Federal ela deixou de forma bem explícita, né? Saiu até uma norma, falando que o imposto de renda ele é feito na parte de pessoa física por regime de caixa. Então, primeiramente, na pessoa física, você tem que registrar aquilo que efetivamente foi distribuído e não o que é de direito. Porém, na parte contábil, né, nas ECDs, a gente tem que, após feita a ata, com esse valor, ser registrado no seu passivo não circulante o direito de pagar ao sócio o lucro. Então, já é necessário ali você já fazer o registro desse seu passivo ao sócio. Né? Maravilha, maravilha. Então, são dois aspectos. Na pessoa física, lá no imposto de renda, no ano passado, deveria ter sido efetivamente distribuído o que foi pago ao sócio. Né? E aí teve uma confusão medonha, né? Grande confusão. A gente recebeu vários informes de rendimentos errados, né? Porque as empresas entenderam que tinha que distribuir o estoque de lucros inteiro para o sócio. Né? Agora, lá na pessoa jurídica, para a Receita ter essa visibilidade, as empresas têm que pegar aquele estoque de lucros que foi deliberado em ata a sua distribuição e tirar do seu patrimônio líquido e passar lá para o passivo como se fosse um contas a pagar. É isso? Exatamente. E isso geralmente gerou bastante, vamos dizer, questionamentos, porque não foi regulamentado até o mês anterior, né? Até o mês de maio. Então, até abril ficou nessas vamos dizer, indefinições e interpretações, né, do que seria melhor. Né? E aí, algumas pessoas, até por conveniência, por estar registrado, preferiu, né, inicialmente soltar ali, né, um tipo primeiro entendimento, vários tributaristas, até contadores, falando em que deveria primeiro já fazer a distribuição de lucro toda e já registrar na pessoa física dele, tanto no imposto de renda, porém a tipo Receita ela foi muito clara e deixou que é apenas o que é por regime de caixa, o que foi realmente distribuído. Maravilha, maravilha. Realmente, nós vivemos uma época muito complexa, né? É tudo muito confuso. Se é confuso para a gente que é especialista, né? E que trabalha com centenas, milhares de empresários, imagina para o empresário ali que esse não é o core business dele. Né? Então, é muito importante entender, gente, esse contexto desse planejamento.
né? O jogo mudou a partir de 2026. A partir de 2026, você tem 2 estoques de lucros. Para quem fez ata, para quem fez a ata e registrou no tempo hábil, você tem um estoque de lucros ali, né? Que ele não vai ser tributado, não vai sofrer a retenção na pessoa jurídica e não vai ser tributado na pessoa física, né? Como isso vai se processar no que vem, só Deus sabe, né? Ou seja, ainda vai sair, né? Mas você tem 2 estoques de lucros. E o estoque de lucros a partir de 2026, esse sim sofre a retenção e compõe a base de cálculo da tributação das altas rendas, né? Então nós vamos viver durante um bom tempo, na verdade até 2028, a administração desses 2 estoques de lucro. Então o empresário, Matheus, quando distribui um lucro, ele tem que falar para o contador se é do estoque antigo ou do estoque novo, né? Exatamente. Isso é mais um ponto em que mudou que o modus operandi de como é que a empresa ela faz a parte financeira dela, né? Ela tem que ter essa informação clara porque ela pode ser punida de forma severa, né? Porque 10%, né, igual a gente já conversou. Então, hoje em dia, a gente tem até formas, né? A gente soltou comunicados, a gente fez o nosso próprio sistema, ele já é muito claro com relação a isso. Então, ele tem que falar, esse lucro é do ano vigente, que é o de 26. E até 50 mil ele é isento. Ou não, ele é do meu estoque anterior, né? Que aí surge até alguns pontos para a gente analisar. Por quê? Vamos pensar. Se o lucro até 50 mil do ano vigente, ele é isento, e eu tenho um estoque de lucros de 5 milhões, né? Vamos pôr esse número. Se eu distribuir 50 mil, eu vou utilizar o meu estoque anterior ou eu vou me beneficiar dessa no caso, isenção? Né? São pontos que a gente começa a ter que analisar, né? E além do próprio empreendedor ter que nos comunicar, eu acho que essa consultoria, né, contábil, ela é extremamente importante. Porque às vezes o empreendedor, né, igual você mesmo falou, Thiago, ele não é o core business dele. Legal. Né? O foco dele é fazer a operação dele girar. Então, cabe a gente estar né, fazendo toda essa assessoria, né, via forma ali, vamos dizer, via forma ali em real time ou até mesmo em comunicados, eventos em que a gente está fazendo. Né? Eu lembro perfeitamente que quando a gente fez o sistema, né, quando a gente soltou essa ferramenta para os nossos clientes eles informarem os lucros, né, a gente, de forma incansável, falou sobre isso, até de uma forma de minimizar mesmo esses custos aí de impostos. Faz todo sentido, tá? E realmente a Previsa, ela se atentou a este fato, né? Fizemos um vídeo instruindo ali como que se registrava, porque essa questão do estoque de lucros antigo e estoque de lucro novo, né? Só que assim, Matheus, a gente precisa guiar, né, um empresário, né, para que ele ajuste a sua mentalidade. O nome bonitinho é mindset, né? Por quê? Porque não adianta nada, a gente não consegue fazer nada sozinho. O empresário tem que ter essa mentalidade, né? Então, vamos supor, se o empresário ele distribui 100 mil reais por mês de lucros a partir de 2026, então, vai chegar em 2027, ele vai ter 1.200.000 reais de distribuição de lucro. Ele vai pagar 120 mil reais, né, ao governo pela tributação das altas rendas, fora os outros rendimentos que ele vai ter. Né? Agora, vamos supor que ele entendeu os comunicados e fez a ata de deliberação da distribuição de estoque de lucros 2025. Então, ele vai distribuir a metade, 600 mil reais, de 2025 e a outra metade de 2026. Ele vai pagar zero. Ou seja, se ele tiver essa tomada de consciência e entender o que nós estamos falando aqui, ele vai economizar 120 mil reais ano que vem. Que é muito dinheiro. Muito dinheiro. Dá um carro e meio aí desse popular. Né? Então, é muito importante essa tomada de consciência. E esse canal nosso aqui, o PrevisaCast, é exatamente para que os empresários tomem consciência dessas mudanças. Né? Só no ano passado, eu fiz praticamente 20 palestras fora de Minas Gerais, falando sobre reforma tributária e também sobre reforma da renda. Né? Então, a gente é bem incansável nisso. Mas vamos virar a página? Vamos falar um pouquinho sobre estratégias para
diminuir o impacto dessa nova lei. Uhum. Então vamos, né? Quando a gente começa a falar de impostos, né, tributos, a gente tem que começar a pensar em formas ali de minimizar esses impactos, né? Então, o primeiro, que eu acho que é o que está mais em voga, em que na lei ela é muito clara de que a distribuição de lucros para as pessoas jurídicas, eles são isentos, continua na isenção. Então, ali já abre para a gente um leque de possibilidades, né? A gente, né, um termo que é muito usado, né, uma forma, né, de você ter aquelas empresas patrimoniais e até de participações, né, que são as famosas holdings. A gente tem muito caso de empreendedores que, por alguma forma, eles procrastinaram a questão de fazer a hold, porque às vezes esbarra ali numa parte de sucessão, às vezes esbarra numa parte familiar, né, que tem que ter essa conversa com os filhos, né, falar sobre o patrimônio em que os empreendedores construíram. Então, isso às vezes ficava um pouco em segundo plano, né, deixava isso como uma prioridade 2. Eu acho que a gente recomenda fortemente que, nesse momento, né, devido a isso estar muito explícito na lei, ser o momento de estudar, de fato, fazer a hold. Por quê? Ali, além de você, né, realmente fazer toda a sua blindagem de patrimônio, você já pensar na sua sucessão, você consegue minimizar bastante esse impacto de custo sobre os dividendos em que são distribuídos. Então, por exemplo, né, a gente sugere isso muito, né, principalmente quem tem muito imóvel, né, quem tem, às vezes, veículos que tem um custo elevado com a parte patrimonial dele, já é o momento de fazer essa hold. Por quê? Todos os custos dos seus bens, que hoje é feita a manutenção via pessoa física, ou seja, tinha que retirar o lucro da sua empresa operacional e para a pessoa física. Então, nesse momento em que você retira o lucro, vai ter a retenção dos 10%. Então, seria um momento ideal desses imóveis e bens estarem separados em uma hold, aonde minimizaria esse impacto. Faz todo sentido. Deixa eu só te cortar um pouquinho. Uhum. É claro que a gente pisa em ovos quando fala esse assunto, porque no Brasil, algumas pessoas elas tendem a distorcer um pouquinho ali o uso das empresas, né? Uhum. Por exemplo, antigamente a gente tinha tal da SCP, que é a Sociedade de Conta de Participação, e aí a gente viu que em alguns mercados, isso ainda é muito usado, por exemplo, no mercado imobiliário, mas a gente viu muitos empresários distorcendo o uso da SCP, né? E fazendo de forma arbitrária. Não é isso que a gente está falando. Nós estamos falando de usar a holding como um instrumento de planejamento e dar realidade a ela, né? Ou seja, você falou muito bem, por exemplo, as pessoas têm investimento em imóveis, por exemplo, né? Por que não realizar esse investimento através de uma holding? E aí, aquele IPTU daquele imóvel, né, aquele TBI, é uma despesa da holding. Né? Sim. Então, trocando em miúdos e falando abertamente, o empresário, a empresa que tem atividade operacional, que gera lucros, ele vai passar aquele estoque de lucros ali para a holding e a holding vai administrar esse dinheiro. Exatamente. Né? Não tem nada de errado com isso. Uhum. A partir daí, né, o que o empresário quiser fazer de errado é a opção dele. Né? É a opção dele. Mas isso é um instrumento perfeitamente factível, possível e legal. Correto? Correto. E você mencionou muito bem, né? A gente tem que ter um outro olhar, que a hold sempre foi um ponto de questionamento, né? Sempre foi um ponto que tem que estar muita atenção. Por quê? Porque tem que haver um negócio jurídico de fato. Né? Não é uma coisa feita ali para simular que é uma extensão da sua pessoa física. Então, isso tem que ser feito de uma forma realmente muito bem estudada, né? E muito bem assessorada. Né? E o que a gente também avalia muito, né, com relação à hold? Porque até então os lucros ele não tinham um olhar, né, vamos dizer, arrecadatório por parte do governo.
Então, a gente não sabe até que ponto esses olhares sobre as holdings, sobre a distribuição de lucro por parte da Receita Federal, ele vai ficar mais rigoroso. Então, mais uma vez, a gente mencionou que a holding, isso tem que ser avaliado, isso tem que ser estudado, né? Isso tem que ser feito, porém, tem que ser bem feito, né? Para não deixar a ponta solta de ter algum questionamento futuro, né? Negativo. Não, maravilha, maravilha. Assim, gente, tudo que a gente faz, principalmente no Brasil, tem um risco, né? Então, se a holding for utilizada de maneira arbitrária ou mal feito, tem o risco da confusão patrimonial, tem o risco disso ser considerado uma fraude por parte da Receita, tem o risco da Receita tentar desconsiderar a personalidade jurídica da holding, né? Então, é preciso fazer bem feito, né? Agora, Matheus, pensando ainda em outras estratégias, né, para minimizar o impacto dessa lei, que é a 15270, 2025, por exemplo, existem empresas que já comportam outras pessoas da família ali, trabalham na empresa, né? Às vezes a pessoa tem um filho, às vezes a pessoa tem uma esposa que efetivamente trabalha na empresa. Faria sentido colocar essas outras pessoas físicas no quadro societário? Sim, esse também é um ponto que a gente está partindo do ponto que tudo que a gente está mencionando é o que de fato acontece, né? Porque também vai ter outro ponto que são as estratégias mirabolantes. Mas voltando ao ponto inicial, é o quê? Realmente, né, várias empresas familiares, né, isso acontece bastante, né? Também, às vezes, por diversos motivos, esses familiares ainda não compõem o quadro societário, né? Ou então até por alguma outra forma, né? Questão de valores ali, de como é que iria fazer a distribuição desses lucros, né? É o momento exato, né? Também de pensar antes fazia uma distribuição talvez apenas para um membro da família e depois que distribuía ali entre os demais e às vezes passando até dos 50 mil, dos 100 mil, enfim, né? Então, é um momento certo de repensar, quem é que trabalha aqui? Será se colocando eles no quadro societário seria a forma mais justa, tanto de remunerar, né, quanto até mesmo de fazer uma distribuição de lucros ali melhor, pensando até porque a gente tem que pensar também nessa relação de Prolabore, né, de até que ponto vai compensar a gente ter um Prolabore que vai ali bater no lucro, ou não, já vamos realmente assumir ali esses 10% e ele ser pós o lucro. Então, esse momento de colocar os familiares em que realmente trabalham ali na empresa no quadro societário para fazer a distribuição é um momento também muito pertinente para fazer a análise. Maravilha, maravilha. Acho que é isso, né? Acho que é dar realidade ao fato, né? Mas, se você tem na sua casa duas pessoas que trabalham efetivamente na empresa, né? Que tem que é real, você tem duas bases de cálculo de 50 mil reais. Você tem três bases de cálculo de 50 mil reais. Né? Ou seja, você minimiza o impacto dessa nova lei, né? Agora, Matheus, também existe um outro artifício que algumas empresas certamente vão adotar, né? Que é, por exemplo, você integralizar a capital ali até 2028 e depois reduzir, né? Fala um pouquinho disso para a gente. Esse artifício, ele não é um artifício comum, né? Ele é um artifício que também tem que ser muito bem orientado, ele tem que realmente existir, né? Não pode ser uma coisa simulada, né? Porque a lei hoje, ela não abrangiu esse fato, que é o quê? A empresa ela deu lucro, você integraliza esse capital, então isso pode ocorrer, né? Isso pode ser uma saída para algumas empresas que não vão conseguir, por exemplo, fazer a distribuição até 2028 do seu estoque. Então ela tem muito lucro acumulado e aí até 2028 ela não conseguiu fazer a distribuição. O que é uma forma? Ela vai integralizando o seu capital, né? Social, isso tudo tem que ser via contrato, né? A gente faz uma alteração de contrato para fazer esse fato. Porém, quando você fizer essa redução, porque isso é um fato que isso pode acontecer, como já aconteceu em diversas vezes. Que por algum motivo só, se ele precisar do capital, ele vai lá e faz uma redução de capital social. Isso também
A lei não abrangiu isso, então isso não está, vamos dizer, suscetível à retenção e nem à sua apuração final de imposto de renda. Também tem um outro ponto que algumas empresas fizeram e podem fazer, que também exige bastante estudo, bastante planejamento, que é o quê? Você tem lucros acumulados até 2025 e, por algum motivo, você não vai conseguir fazer a distribuição dele até 2028. Né? Algumas empresas fizeram, né, a conta, né, aquele famoso spread ali, do quê? Eu consigo coletar esse dinheiro no mercado, pegar esse recurso de terceiro, seja via banco, seja alguma instituição financeira, e fazer esse pagamento. Lembrando que quando você, né, toma esse empréstimo, ele tem um custo, né, um custo de operação bancária, IOF, juros, enfim. Só que desse lado você paga os 10%. Né? Então, fazendo esse spread, algumas empresas também fizeram isso. Né? Tem até um caso emblemático que foi o da CIMED, que pegou recentemente, não sei se foi de cerca de 300 milhões de reais para já quitar essa distribuição do passado. Né? Também tem um outro artifício, é muito voltado a isso, que principalmente para as SAs, que são pontos que têm que ser estudados, que para as SAs, a bonificação de ações, ela não está entrando também na lei. Então, são fatos que aí você já até elimina essa sua trava de ser lucro acumulado. Você pode ser um lucro vigente. Você deu um lucro vigente ali de 2026, deu 5 milhões. Ao invés de você fazer a distribuição, você pode bonificar as ações. Então, seria, em termos mais práticos, seria fazer uma integralização de capital direta. Então, todos os sócios ali daquela SA conseguem ter um aumento de patrimônio sem ter ali essa sua retenção e ecotributação. Né? Maravilha, maravilha. Então, assim, só para quem nos escuta entender, bom, a empresa tem um estoque de lucros ali, 2025, né? Só que esse estoque de lucro ele não está disponível para ser distribuído, que muitas vezes ele está sendo revertido ali em equipamentos, máquinas, instalações, sei lá, até fibra ótica. Ou seja, a contrapartida desse lucro acumulado está distribuída em toda a estrutura do patrimônio. Capital de giro, né? Então, muitas vezes ele não está no banco para distribuir, né? E aí, então, como você falou muito bem, temos algumas alternativas, né? Por exemplo, existem diversas instituições financeiras que estão fornecendo linhas de crédito a baixo custo, né? Algumas delas, você precisa deixar esse dinheiro preso lá rendendo. Então, assim, ela te garante um juros muito pequenininho ali, mas você tem que deixar esse dinheiro rendendo lá na instituição financeira. Né? Mas, com certeza, você citou o caso da CIMED, com certeza é uma das alternativas mais efetivas, porque você efetivamente distribui o lucro. Né? Você distribuiu para o sócio e você concluiu a operação, um ato jurídico perfeito. Né? E muito bem pontuada a questão das SAs. Né? É algo que já está sendo feito e vai ser feito muito ainda até 2028. Enfim, estratégias não faltam, né, Matheus? Não faltam. O que a gente precisa entender é caso a caso, empresa a empresa, né? Entender ali o equilíbrio da balança dos lucros 2025 e os lucros a partir de 2026 e projetar isso para os próximos anos, né? Projetar e ter esse zelo com a pessoa física. É claro que isso é um trabalho que precisa ser feito a quatro mãos, né? Os empresários precisam bater na porta do contador, né? Me ajuda com isso, né? Porque Exatamente. se o empresário não falar nada, a gente vai entender que ele está feliz com o que vai pagar. Tem gente que gosta de pagar para não ter dor de cabeça, né? Exatamente. Então, isso é um trabalho que precisa ser feito a quatro mãos. Partindo para o encerramento, eu acho que o nosso papo foi muito bom. Né? Acho que foi bastante amplo aí essa discussão. E o empresário que não entendia nada, eu acho que ele está saindo desse podcast com o entendimento reajustado. Né? Dá o seu recado final, fala pontos que você acha que o empresário deve se atentar e como é que a gente está preparado para auxiliar os empresários.
O recado que eu quero dar é o seguinte: a gente, primeiro, a Previsa, por ser uma referência, a gente está recebendo uma enxurrada de comunicados de advogados, né, ofertando diversos, vamos dizer, soluções que são mirabolantes. E milagre não, em quebra não existe. Né? A gente tem que estar. Várias, vamos dizer, são estratégias em que, com certeza, elas vão gerar um problema futuro. Então, às vezes, você busca um milagre hoje que te vendem, né? Porém, ele pode ter um preço alto ali depois. Então, primeiramente, a gente ter esse cuidado, né? Porque vão surgir as soluções mágicas, né? E também falar que a Previsa, né? A gente está na vanguarda e a gente participa de vários grupos de contadores e de advogados, em que são os maiores do Brasil. E o que está em foco é justamente isso, né? É a reforma tributária e a reforma da renda. Então, a gente está sempre buscando as soluções, né? A gente está entendendo, a gente já está com muita demanda, né? A gente já está com bastante experiência nisso, e por pouco tempo em que tem aí a reforma, mas a gente já está com bastante soluções. Então, o que a gente sugere é ter uma visão melhor para o lucro da sua empresa, tanto pensando na sua pessoa jurídica, quanto pensando na sua pessoa física. Maravilha, maravilha. Matheus, eu quero te agradecer, né, pela participação. Isso ainda é muito novo para a gente, né? Uhum. Falar um para o outro, mas com tanto de câmera ao redor, com tanto de gente nos bastidores, né? E quero realmente enfatizar o recado que você deu. Em Belo Horizonte tinha um radialista, e ainda tem, né, chamado Laudívio Carvalho, que ele tinha uma frase assim: ô Laudívio, como é que você está? E ele falou assim: eu estou trabalhando muito para perder de pouco. Né? Então, ou seja, quanto mais nós planejarmos os anos seguintes, os anos por vindouros, 2026, 27, 28, menor será o impacto da reforma da renda e a reforma tributária para as empresas. Tá? É muito trabalho a ser feito, muito trabalho. E aí realmente a gente precisa fazer isso a quatro mãos com o empresário, porque ninguém melhor do que ele conhece a sua realidade, conhece a realidade do seu mercado, conhece as projeções para os anos seguintes. Né? É isso. Valeu, muito obrigado. Agradeço a todos pela audiência. Né? Sigam a Previsa e o Previsa Cash em todas as redes sociais. Comentem, compartilhem, nos ajudem a impulsionar para que a gente se sinta cada vez mais motivado a trazer novos conteúdos. Tá bom? Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.